Amém, irmãos. Vamos continuar, né, nosso estudo aqui no campinho, né, com relação às jornadas, né, e vamos começar com nosso texto base, né, de números 33. Números 33, 31. Números 33, versículo 31. Que diz assim: E partiram de Mocerote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Mocerote e acamparam-se em Bene-Jaacã. Então a jornada que hoje a gente vai estar entrando, né? Essa jornada de Bene-Jaacã, né? Como a gente já tem dito aos irmãos, né? São jornadas relacionadas à fase de ancião, né? Da transição geracional, né? E são assuntos complementares. Então, a gente está dentro de um assunto, que é o assunto da transição de geração, né? São vários assuntos que um complementa o outro. Então, conforme a gente vai avançando, a gente vai entender mais que, na verdade, a gente está falando do mesmo assunto, da transição de geração. E a gente está esmiuçando esse assunto, né? O assunto está sendo esmiuçado, e em cada jornada dessa, um assunto ele vai sempre complementar o outro, né? E a gente vai ter um entendimento mais amplo do assunto, né? Então, essas jornadas, elas são correlacionadas, né? Como a gente falou, elas estão unidas, né? Desde Asmona, né? Desde Asmona que a gente começou, até aqui Ezion-Geber, né? Elas são todas correlacionadas com essa questão da transição geracional. Então, essa palavra, né, a jornada que a gente está entrando hoje é Bene-Jaacã, e da outra vez, em Mocerote, para a gente ver que o assunto, às vezes, o assunto de uma estação, né, que os israelitas passaram, de uma jornada posterior, ela está no mesmo versículo da que a gente falou da vez passada. Né, o que a gente vai ver agora lá em Deuteronômio 10. Então, essa jornada, ela também a gente encontra falando dela em Deuteronômio 10, que foi o texto que a gente leu com relação a Mocerote, né? Então, aqui em Deuteronômio 10, versículo 6, a gente vai encontrar a menção dessa jornada novamente. Só que agora, como a gente falou da vez passada, eles estão fazendo o percurso no sentido contrário, né? Então diz assim, ó: partiram os filhos de Israel de Beerote Bene-Jaacã para Mocera. Ali faleceu Arão e ali foi sepultado Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Né? Então a gente vê aqui essa transição de geração, né? E aqui vai aparecer aqui interessante que aqui nesse versículo de Deuteronômio 10, ela não aparece simplesmente Bene-Jaacã. A gente vê lá em Números, né? Ela vai aparecer: partiram de Mocerote e acamparam-se em Bene-Jaacã. Aqui em Deuteronômio 10, ela vai aparecer como Beerote Bene-Jaacã. Aparece essa palavra na frente, Beerote Bene-Jaacã, que vai nos dar uma amplitude de clareza, né, na questão da jornada. Outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos desde o início, aqui ainda em Deuteronômio 2, que a gente já leu esse texto várias vezes, e vamos ler mais uma vez, que esse texto nos vai dar clareza nessa jornada. Deuteronômio 2, versículo 1. Deuteronômio 2, versículo 1. Então fala assim, ó: depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Né? Então a gente vê que essa jornada, desde que eles começam a descer, é a jornada que a gente já falou que são a jornada que eles ficam dando volta, né? É justamente quando eles começam a dar volta. Então eles ainda estão dando volta.
aqui, né, nessa jornada que a gente está, ainda faz parte dessas voltas. E o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que, novamente, né, trazer a memória dos irmãos, é que essas jornadas, elas são rodeando ao Monte Seir, né? Então, esse Monte Seir, depois a gente vai ver que era uma terra, essa terra depois ela foi subjugada pelos Edomitas, né, os descendentes de Esaú, e todos os povos que tinha ali, eles se uniram, né, uns acabaram e alguns povos se uniram a Edom, se juntaram com Edom, né? Então aqui eles estão fazendo, dando essas voltas no Monte Seir, né? Então a gente vê aqui em Deuteronômio ainda 10, né? Partiram os filhos de Israel de Beerote, Bene Jacã, para Moseira, que a gente já viu que essa Moseira seria o Monte Or, né? Da vez passada a gente viu que Moseira é um dos picos, um dos picos daquela cadeia de montanhas chamada Moserote, que fica ao redor desse Monte Seir também. A localidade toda essa é ao redor do Monte Seir, né? Então, agora, nesses dois textos de Número, né, 33 e aqui Deuteronômio 10, a gente encontra essa palavra Bene Jacã. Bene Jacã lá em Números 33 e aqui em 10, 6, Beerote, Bene Jacã. Parece mais essa palavra Beerote na frente, né? E agora eu queria ver alguns outros textos aqui no Velho Testamento com os irmãos. Vamos lá em Gênesis 36, para a gente ir entrando na jornada, né? Gênesis 36. Gênesis 36, a gente vai, o versículo chave que a gente vai ver é o versículo 27. Gênesis, capítulo 36, versículo 27. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Né? Então, esses filhos de Ezer aqui que vai, né, nos dar uma luz aqui nesse capítulo, né? Então, esse Gênesis 36, o que significa isso? A partir do versículo 20 de Gênesis 36, está sendo contada a descendência de Seir. Então, aquele Monte Seir, que a gente viu lá, que a gente leu agora, que eles estão dando volta no Monte Seir, esse monte, ele leva o nome de uma pessoa. Seir era uma pessoa, né? Seir era uma pessoa. E aqui em Gênesis 36 está falando dos descendentes desse Seir, né? Eu já falei aqui que esses descendentes de Seir depois eles vão se unir aos Edomitas, vão fazer parte de Edom, né? Porque essa terra ali eles estão rodeando o Monte Seir, né? Que depois vai ser uma terra de Edom, dos descendentes de Esaú, né? E é justamente nesse ponto onde os israelitas pararam agora, que deu o nome dessa jornada, Beerote, Bene Jacã. É justamente nesse ponto que agora vai começar a ficar mais claro um pouquinho para a gente. Então, Seir, né, aqui são esses, no versículo 20 vai estar falando assim, são esses os filhos de Seir. Então, Seir, esse Seir que dá o nome àquela montanha, ele teve filhos, né? 21, Dizon, Ezer, Dizã, são estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom, tá vendo? Na terra de Edom. Desses filhos de Seir, o que vai nos interessar é esse Ezer aqui, ó, Dizon e Ezer, que é um filho de Seir, né? Então, esse Seir vai estar aqui os descendentes dele vai estar aqui no versículo 27. São estes os filhos de Ezer, né? Bilã, Zaavã e Acã. Esse Acã aqui, que aparece aqui nessa genealogia de Seir, ele é um neto de Seir, né? Então, Seir, Ezer é filho de Seir, e esse Acã que aparece aqui, ele é neto de Seir, filho de Ezer, é um neto, né?
Agora, olha só que interessante. No versículo 24, ainda aqui em Gênesis 36, versículo 24, são estes os filhos de Zibeão. É uma outra genealogia de um outro filho, né, que também não vai interessar muita gente, não. Mas o que é que vai nos interessar aqui? É o seguinte, ó. Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava o jumento de Zibeão, seu pai. Né? Então a gente vê que esses descendentes de Seir aqui, eles acharam fontes termais no deserto. Eles acharam essas fontes termais. Só que agora, o que a gente vai descobrir aqui? O que a gente aprende aqui? Que esses descendentes de Seir, eles acharam essas fontes termais no deserto ali, né? Ao redor do Monte Seir ali. E essas fontes, quem foi que herdou essas fontes? Foi justamente os descendentes desse Acã aqui, que a gente vai ver que em Crônicas tem a descendência dele de novo, novamente a descendência de Seir. E lá em Crônicas vai estar esse nome de Acã, vai estar Já-Acã. Então esse Acã aqui que a gente viu aqui em Gênesis 36, é esse Já-Acã, que a gente vai encontrar lá em Números 33, 31, em Deuteronômio 10, 6, que está lá Já-Acã. Aqui em Gênesis ele vai aparecer como Acã, mas o nome dele mesmo é Já-Acã. Então aqui foi traduzido como Acã, entendeu? Mas ele é Já-Acã, né? Então esse Já-Acã, ele vai ter a descendência, ele vai herdar, né? Ali nas terras de Seir, ao redor do Monte Seir, ele vai herdar esses poços, essas fontes que foram encontradas dos antepassados dele, e quem vai ficar ali são os descendentes de Acã, né? É justamente isso que vai dar o nome à jornada que a gente está estudando hoje, o significado do nome da jornada. Bene Jacã significa filhos de inteligência, né? Bene, filhos, Jacã, inteligência, né? E Beerot, que a gente vê lá em Deuteronômio 10, Beerot, Bene, Jacã, Beerot significa poços ou mananciais de água, que são essas fontes de água aqui que eles acharam, né? Então, Beerot é fontes de água, ou poços de água, mananciais de água, né? Então, a tradução do nome dessa jornada ficaria os poços dos filhos de inteligência. Os poços ou as fontes dos filhos de inteligência. Então, é algo que foi herdado por esses filhos de inteligência. A gente vê que aqui tem nessa genealogia de Seir aqui, tem vários nomes, muitos nomes, mas quem herdou isso? Os filhos de inteligência que herdaram. Não foi qualquer pessoa que herdou, foram os filhos de inteligência, né? Esses filhos de inteligência que herdaram aquelas fontes de águas ali. E agora, né, com isso em mente, a gente vê que foi justamente nessas fontes, nesse local dos filhos de Jacã, que os israelitas chegaram. Essa é a localização que os israelitas vão chegar agora, em Beerot, Bene Jacã, nesses poços dos filhos de inteligência, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, já desde o início, para a gente avançar com isso em mente, é que essa inteligência não é uma aqui nas escrituras, né, não está falando de uma inteligência natural, não está falando de algo natural, né? Está falando de algo espiritual, é uma inteligência no espírito, né? Uma inteligência em Cristo, não é algo ser inteligente naturalmente falando, né? Eu queria ler com os irmãos um texto de Jó, Jó 28, 28. Está lá no livro de Jó. Depois eu queria até animar os irmãos, nesse capítulo 28 de Jó, ler ele a partir do versículo 12 todo. A gente só vai ler o versículo 28. Mas a partir do versículo 12, ele vai falar, aqui o título da minha escritura é assim: a verdadeira sabedoria é dom de Deus. Então ele está falando de sabedoria. Provérbios 8 também, a gente sabe que Provérbios 8 fala da sabedoria, e lá em Provérbios a gente sabe que essa sabedoria é Cristo, né? Amém. É uma sabedoria que é Cristo, não é qualquer sabedoria, não é qualquer inteligência.
Então tá falando disso, né? Tá falando dessa inteligência em Cristo, né? Que é o próprio Senhor, né? Ó, Jó 28, 28. E disse o homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Né? Sabedoria é o temor do Senhor. E apartar-se do mal é inteligência ou entendimento. Né? Tá vendo a inteligência aqui? Ó? O que é inteligência segundo as Escrituras? Apartar-se do mal. O temor do Senhor é sabedoria, é inteligência, é apartar-se do mal. Né? Então a gente vai avançar com isso aqui em mente, porque depois eu vou tocar muito nesse, principalmente quando chegar lá no Novo Testamento, desse apartar-se do mal. Por isso que fala, os filhos da inteligência, uma das características deles é essa, uma das características é apartar-se do mal, né? Temor do Senhor, sabedoria, né? E apartar-se do mal, inteligência. Sabedoria, né? Que é o Senhor, é Cristo, né? É separado, é santo, é santidade, né? Tá falando de santidade, de ser separado para o Senhor, né? Isso é inteligência, isso é temor, né? Então agora vamos ver o texto lá em Crônicas. Primeira Crônicas, a gente vai achar essa descendência de Seir novamente. É aquilo que eu estava falando, né? A gente está vendo aqui, depois daqui a gente vai para o Novo Testamento, creio que a gente não volta mais a gente vai voltar acho que mais uma vez ou duas no Velho Testamento. Primeira Crônicas, capítulo 1, a descendência desses descendentes de Seir está a partir do versículo 38. Primeira Crônicas, capítulo 1, a partir do 38. O versículo, a gente não precisa nem ler tudo, o versículo que nos interessa são os filhos de Ezer, né? É o versículo 42, que está falando assim, ó. Os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Jacã. Aqui, tá vendo como é que aparece aqui o Jacã aqui? Então, lá em Gênesis 36, ele aparece como Acã. Aqui aparece o nome dele, aquela mesma coisa que a gente estava falando da vez passada, né? Tem alguns nomes que aparece traduzido de uma forma e em outra parte da Bíblia é o mesmo nome, a mesma pessoa, ou o mesmo lugar, mas aparece traduzido um pouco diferente. Então lá em Gênesis foi traduzido como Acã, e aqui é o nome que a gente vai ver em Números 36 e Deuteronômio 10, 6. Já-Acã, né? Que quer dizer inteligência, né? Essa inteligência em Cristo, né? Os filhos da inteligência. Então agora a gente vai começar a avançar, né, com relação a isso. Outra coisa que eu queria falar com os irmãos, a gente vai começar a ler alguns textos agora no Novo Testamento, e eu queria transliterar isso que a gente falou agora do Velho Testamento para o Novo. Então esses filhos, né, esses poços dos filhos de inteligência que a gente está lendo aqui no Velho Testamento, lá no Novo Testamento, a gente vai conhecer como discípulo. Entende? Aqui está falando dos poços, dos filhos, né? São aqueles que estão cheios, poços de Cristo, estão cheios do Senhor, filhos de inteligência, são filhos, né? Então, lá no Novo Testamento, a gente vai conhecer, simplificando o assunto, discípulo ou discipulado. Então, a gente começa a falar que, então, o assunto hoje nosso é discipulado. Entende? Isso que está falando lá de Beerote Bene Jacã, nada mais é no Novo Testamento que o fazer discípulo, né? Discipulado. Né? Então vamos começar com isso em mente e ler alguns textos lá no Velho Testamento. Queria ler com os irmãos Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16, 15. E agora a gente vai fazer algumas comparação dessa jornada de Bene Jacã, né, Beerote Bene Jacã, e a que a gente passou de Mocerote. Vai ser bom, né, como a gente falou, que elas são unidas uma à outra, um assunto depende do outro. O bom é que a gente vai ficar até a jornada de Mocerote vai ficar mais clara para a gente ainda, né? Então, Marcos 16, 15 fala assim, ó: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então a gente vê que foi João Marcos que escreveu, né?
Isso aqui, né, a gente já comentou uma vez com isso, esse Marcos é aquele João Marcos que aparece na Escritura, que é parente de Barnabé, né? E aqui ele escreve, né, essa parte, né, da fala de Cristo, ele escreve dessa forma, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Né? Então ele está falando aqui de pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Pregar o evangelho, você falar do evangelho para alguém, esse nível de pregar o evangelho é um nível de informação. Você está pregando o evangelho, você está informando aquela pessoa ali sobre o evangelho, sobre Cristo, né? A pessoa pode receber ou não. O nível de... Então a gente pode dizer que esse nível aqui de pregar o evangelho aqui de Marcos é um nível de mocerote. É o nível de você passar a palavra, passar o evangelho. Isso é mocerote. Você lembra que lá em Mocerote eles tinham que passar o depósito, né, com clareza? Né? Isso é mocerote. Você passar o depósito com clareza, né, as águas claras. Aquelas ovelhas que beberam as águas claras, elas não podem pisar ali para passar para outra geração as águas escuras. Ela recebeu as águas claras e vai passar, que está falando do depósito, da palavra, ela passar o pasto com clareza para outra geração. Né? Então, esse pregar o evangelho aqui é um nível de informação, é o nível de mocerote. Né? Agora, em Mateus 28, Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Então aqui foi Mateus que escreveu, né? Mateus, ele teve com Jesus, provavelmente ele estava lá quando Jesus falou essas palavras, e agora Mateus aqui ele vai escrever a mesma coisa que Marcos escreveu lá, o mesmo acontecimento, né? Tá contando aqui, testemunhando a mesma coisa, né? E Mateus vai falar assim, ó: ide, portanto, fazei discípulos, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ensinando a guardar todas as coisas, essa frase aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas, o nível aqui é mocerote. É você guardar o depósito. Amém. Ensina a guardar todas as coisas, mocerote. Mas quando ele fala aqui no 19, ide, portanto, já não é mais pregar o evangelho, é fazer discípulo. Esse nível aqui, de fazer discípulo, já é o nível de Bene Jacã. Uma coisa é você passar para outra geração o depósito, a palavras. Outra coisa é você fazer discípulo, né? É um ponto mais avançado do que você deixar a palavra, né? Você deixa a palavra, você pode deixar um vídeo gravado, você pode escrever um livro, né? Isso é muito importante, tem o seu lugar, tem a sua importância, né? Paulo vai falar para Timóteo, guarda o depósito, né? Tem uma importância isso, mas não fica só até ali, de você guardar o depósito, né? Tem Bene Jacã depois, já o nível mais avançado, né? Já é mais avançado que mocerote, né? Queria ler outro texto com os irmãos de 2 Timóteo. 2 Timóteo 1. Segunda Timóteo 1, a partir do 8. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do 8. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu estou lendo do 6, tá, irmãos? Mas é do 8 em diante. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então, agora, isso aqui é o sofrimento
a favor do Evangelho, ou seja, a favor do depósito, da palavra, das escrituras, do Evangelho, de tudo que Paulo passou e ensinou a Timóteo. Olha, participa comigo dos sofrimentos com relação a isso, ao depósito. Porque depois, mais na frente, a gente vai ver lá que ele vai falar, ó, quem vive dessa forma vai ser perseguido, vai ter problema. Por isso que ele está demonstrando aqui, ó, participa dos meus sofrimentos a favor do Evangelho. Isso aqui é o nível de Mocerote. 1 Timóteo 1, o nível todo de Paulo falando com Timóteo aqui é o nível de Mocerote, né? Ó, 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Então Paulo agora, né, vai começar a falar de algumas coisas do Evangelho, né? Ó, tá falando desse depósito, algumas coisas. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, está falando da obra, da pessoa de Cristo e da obra, do Evangelho, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ó, Mocerote, a palavra, vida e imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Mestre é um nível de, né, é Mocerote, de ensinamento, né? 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito, ó, até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras, ó, com clareza nas palavras, mantém o padrão das sãs palavras. Esse depósito que eu tenho passado para você, Timóteo, mantém esse padrão aí. É isso que ele está falando, Mocerote. É a palavra clara, né? É o depósito com clareza, as águas claras passadas para outra geração. Ó, mantém o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste, ó, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda isso, com clareza, né? Sem turvar as águas, né? É aquela questão de Ezequiel, né, 34. Vamos lá em Ezequiel rapidinho, Ezequiel 34. Ezequiel 34, vamos ver o versículo 18. Foi o que a gente comentou, né, de Mocerote. Você passar, né, o depósito que você recebeu, né, com fidelidade, né, com clareza. Ó, quanto a... 18. Acaso não vos basta a boa pastagem? Né, recebeu com clareza, recebeu uma pastagem boa, clara. Não vos basta a boa pastagem. A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto, e não vos basta o teres bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés, né? Então, as que vêm depois de você vai beber essa água turva. Não vai ter não com tanta clareza, né? Então, aqui o assunto é esse. Você cuidar para que a água que você recebeu com clareza, o pasto que você recebeu, você transmitir com clareza o depósito, passar o bom depósito, né? Com clareza. A gente vai avançando mais aqui, a gente vai entender mais também. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Primeira Samuel 3, do 19 até o 21. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 19 até o 21. Ó, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel crescia, e ele não deixava nenhuma, ele guardava a palavra que era dada a ele, ele guardava, não deixava nada se perder. Por isso ele crescia. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel.
O Senhor se manifestava ali a Samuel através da palavra. Então, a palavra era o Senhor se manifestando. E Samuel, ele valorizava isso. A palavra de Deus é o Senhor se manifestando. Né? Era valorizado por Samuel, não deixava nada cair em terra, guardava o depósito. Né? Então, isso aí é mocerote, é um nível de mocerote, guardar o bom depósito com clareza, o que foi de passado. Né? Vamos voltar para Timóteo, irmãos. Agora, o capítulo 2 Timóteo, a gente vai agora para o capítulo 2. Esse capítulo 2 aqui de Timóteo, o capítulo 1 de Timóteo já é a nível de mocerote, né? Guardar o bom depósito. A gente vê lá no capítulo 1 de 2 Timóteo, mocerote. Já o capítulo 2 de 2 Timóteo, o assunto aqui é Bene, Beerote, Bene Jacã, né? Já começa assim, ó, 2:1, 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, ó, ele está falando para o filho dele. Entende? Paulo falando para o filho dele. Esse filho dele é esse Bene Jacã, esse filho de inteligência. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de minha parte ouviste, ó, o depósito, o que de minha parte ouviste, né? Paulo teve cuidado de passar para Timóteo com clareza, através de muitas testemunhas, isso mesmo, não é outra coisa, é o que ele ouviu, isso mesmo, a mesma coisa, com fidelidade, Timóteo. Paulo está sendo fiel com o que ele recebeu do Senhor. E agora ele está falando, isso mesmo, Timóteo, que eu passei para você, transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Olha só agora, Beerote e Bene Jacã. Então, o que Paulo recebeu, ele está passando para Timóteo, que é uma outra geração, é um filho da inteligência, né? um discípulo, né? Mas está ensinando a ele para transmitir também para homens fiéis, e ensinar esse homens fiéis que transmita a outro. Né? É um discípulo fazendo discípulo. Né? Outra coisa também que eu queria chamar a atenção dos irmãos, Evangelho de João, para a gente ter clareza nessa questão de discipulado, né? Fazer discípulo. Evangelho de João, se eu não me engano, é no 1 mesmo. Evangelho de João 1. A gente vai ler a partir do 35. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos nesse Evangelho de João aqui. O versículo 15 do Evangelho de João, versículo 15, só a primeira frase fala assim, ó, João testemunha a respeito dele e exclama. Só essa frase. João 1,15. João testemunha a respeito dele. João 1,19. Esse foi o testemunho de João. Ele está falando agora quem é Cristo, está falando de Cristo, né? Ele está falando a respeito dele, do Senhor. Esse é o testemunho de João. Depois os irmãos lêem com calma, porque a gente está remindo o tempo aqui, mas João ele está falando de Cristo. Esse foi o testemunho de João a respeito de Cristo. Ele está dando testemunho a respeito do Senhor, né? E aqui no 32 ele está falando, João testemunhou, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então João testemunhava dele. Agora olha só a partir do versículo 35. Esse era o testemunho que João dava. Ele falava do Senhor. Sempre falava do Senhor. Né? Esse era o testemunho que estava na boca de João, sempre. Então 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Estava João com 2 discípulos dele. Que ele estava testemunhando de Jesus para esse discípulo. Esse era o testemunho dele. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Apontou logo para o Senhor. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Então, João, ele tinha os discípulos dele, mas quanto mais ele testemunhava de Jesus, ele perdia os discípulos. Os discípulos dele seguiam Jesus, porque ele apontava para Jesus. Ele não apontava para si mesmo. Né? Então, esse era porque o testemunho dele era Cristo. Né? Esse é o sentido de se fazer discípulo, levar pessoas
a Cristo, né? E agora o 3. Os 2 discípulos, ouvindo isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, disse: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, ou onde mora, né? Onde você dorme? De 39, respondeu-lhe Jesus: vinde e vede. Então agora Jesus está chamando eles, né? Vinde e vede. Vem ter uma experiência comigo. Esse vinde e veja, vem comigo, caminha junto comigo, vem ter uma experiência comigo, vem ver. Então agora eles vão começar a ter uma experiência com o Senhor, né? Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. Ó, começaram a ter comunhão com o Senhor. Começaram a ter comunhão com o Senhor. Isso João que apontou, né? Deu o testemunho dele, apontou para ele, quando passou, é esse aí, ó. Eles foram atrás do Senhor. Então, isso era fazer discípulo, né? Levar pessoas a Cristo, apontar para Cristo. Amém. Ó, era 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João. Pedro também tinha escutado o testemunho de João, que falava de Cristo, né? E seguido a Jesus. Ó, ouviu o testemunho de João, mas seguiu Jesus. 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Ó, 42. E o levou a Jesus. Entende, irmãos? Então esse é o sentido do discipulado. Conhece Cristo, apresenta Cristo, testemunha dele, fala das virtudes dele e leva a Cristo. Olhando Jesus para ele, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Mais um seguindo ele, né? Versículo 46, vou pular aqui para o 46. Perguntou-lhe Natanael, né? Agora ele vai encontrar com Natanael, Filipe. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe, tu está dizendo que encontrou o Messias aí. Em Nazaré pode vir alguma coisa boa? Agora Filipe aprendeu com o Senhor, né? Vem e vê. Foi a mesma coisa que o Senhor falou para ele falou para Natanael. Vem ter uma experiência com ele, vem e vê. Vai lá ter uma experiência com ele. Jesus viu Natanael aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Só até aí, irmãos. Então aqui eu queria pegar esse princípio, né, aqui de João, né, já que a gente está falando de discipulado, né, discipulado, verdadeiro discipulado é levar pessoas, esse é o verdadeiro discipulado, levar pessoas a Cristo. Né? Fazer discípulo a ele, testemunhar dele e apontar para ele. Isso era o que João Batista fazia, né? Vamos avançar mais um pouquinho, irmãos. Vamos lá, continuar lá em Timóteo. Voltar para Timóteo. É 2 Timóteo ainda. A gente leu o 1 e o 2, né? A gente estava lendo o 2, não é isso? Isso. Então a gente viu aqui, né, ele falando para Timóteo, né? O que de mim ouviste, por muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis, né? Para esses homens transmitir a outros, fazer discípulo, né? E agora vamos ver aqui ainda no 2, essa questão que eu estava falando lá dos filhos, esse exemplo lá dos filhos de inteligência do apartar-se, né? Apartar-se do mal, né? Esse sentido aqui que Paulo também agora está ensinando o filho dele esse mesmo princípio, de se apartar do mal, né? Então, 22, 2 Timóteo 2, 22. Foge, se aparta, foge, sai fora disso, ó. Foge das paixões da mocidade. Então, disso foge, mas tem outra coisa que ele vai falar. Isso você segue. Ó. Segue a justiça, ou seja, a justiça de Deus, não é a justiça própria, né? Mas a justiça de Deus em Cristo, a fé, o amor, a paz, com os de coração puro, que invocam o Senhor.
né? Então, seguir a paz, a justiça, a fé, o amor, a paz, com estes, com os de coração puro, invocam o Senhor, né? Se aparta com esses, caminha com esses que de coração puro invocam o Senhor. E os irmãos, você lembra lá quando a gente estava estudando o Mocerote, né? Que esse mesmo princípio Abraão fez com Isaac, quando ele estava próximo de morrer, ele dá toda a herança para Isaac, para os outros descendentes ele dá dons, né? Ele dá provisões, né? Mas ele separa Isaac dos outros, né? Isso ali é o apartar-se do mal. Por quê? É esse sentido aqui. Porque essa questão do discipular, né? Palavras claras, um testemunho claro do Senhor, né? Com nitidez, e separar. Por quê? Porque ele vai falar, ele vai explicar por que esse testemunho tem que ser claro para a próxima geração, né? Porque agora no 3 ele vai falar, 3:1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, ou seja, Paulo já não vai estar mais lá. Quem vai estar lá vai ser essa outra geração, né? Quando o ancião ele parte, quem vai ficar? A geração que ficou. Então essa geração que fica, ela tem que ter as coisas claras. Testemunho do Senhor com clareza. Por quê? Porque depois da partida do ancião, sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha agora que terrível isso, irmão, no versículo 5. Tendo forma de piedade. Entende? Então, muitas das vezes, tem uma forma de piedade. Você olha assim, ora, parece, é piedoso, mas negando-lhe, entretanto, poder. Foge também desses. Por isso que em Mocerote, né, naquele texto de Ezequiel lá, tem aquela questão das ovelhas, de você passar para outra geração as águas com clareza. Porque a geração que vem, ela vai ter contato com pessoas assim, né, com homens que têm forma de piedade. Parece aquele verdadeiro, parece, mas não é. Tem forma. Quem olha assim, ora, fala de Deus, né? Se chama para perto, é só a forma de piedade. Mas se a pessoa não tiver clareza das Escrituras, não for passado para outra geração com clareza, irmão, se perde. Porque vai ter muita coisa parecida, né? Muita coisa parecida, misturada. A água que não é clara, turva, e a pessoa vai entrar naquilo dali. Por isso da clareza, e você se apartar dessas pessoas, né? Foge também desses, né? A mesma coisa em Pedro, né? A gente vê isso em Pedro também. Vamos lá ver, a gente já falou isso da outra vez. Esse mesmo princípio em Pedro. É quando Pedro ele está deixando instrução para a próxima geração, né? Quando ele já está próximo de falecer, né? Então, 2 Pedro 1:12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Trazer-vos lembrados dessas coisas que o Pedro está falando para eles, com clareza. Pedro vai até escrever essas coisas, ele deixa escrito. Certos da verdade, já presente convosco nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, clareza das coisas, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a tempo, em todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Por isso que Pedro escreve tudo com clareza,
o depósito com clareza para outra geração. Por que ele está falando disso aí? Né? Capítulo 2, 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Né? Então a gente vê que de geração em geração essas coisas se repetem. Né? Vem uma geração, então Paulo, Pedro já tinha experiência dessas coisas, que acontecia na geração dele, mas eles tinham as coisas claras. Então agora eles estão passando as coisas com clareza, porque na outra geração vai acontecer a mesma coisa. Né? Então, vai vir falso mestre, vai vir heresia, vai vir essas coisas vão acontecer. Né? Vamos voltar para Timóteo 3. 2 Timóteo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Agora Paulo continua falando para Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Ou seja, mocerote, ensinamento. Ensinamento, né? Conhecimento é um nível de mocerote. Mas olha só agora depois da vírgula. Procedimento já não é mais, já é uma vida agora vivida, já não é mais um ensino teológico, doutrinário, né? Já não é o didaquê mais. Agora é uma vida, né? Que se manifesta. Procedimento, propósito do coração. Como é que ele ensina? Qual é o propósito do coração? A minha fé, né? Uma fé verdadeira, né? A longanimidade, o amor, a perseverança. Isso aqui já é nível de Bené Jacã. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É aquilo que eu estava falando, né? Serão perseguidos. Por isso que tem que ter clareza, né? Esse é o nível, clareza das Escrituras, né? Para a geração que vem, para os irmãos terem as coisas claras, né? Agora começar a falar do nível dos poços, né? Poços de inteligência, né? Vamos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3, a partir do versículo 2, fala assim, 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 2. Vós sois a nossa carta. Então, Paulo aqui está falando deles. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, aqui ele está falando que aqueles filhos da inteligência aqui são as cartas dele, que ele tá deixando cartas. Mas que cartas são essas? São aqueles discípulos dele ali. Vós sois a nossa carta que a gente está deixando. Conhecida e lida por todos os homens. Então agora já não é mais um nível de conhecimento, de depósito, de entendimento, né? Já não é mais um nível de guardar o depósito de mocerote. Já é um nível de Berote, Bené Jacã. Já está cheio daquela palavra, né? Então já foi edificado, né? Como eu falei, uma coisa é você deixar estudo, gravação, vídeo, livro, isso é mocerote, muito bom, não é ruim não, muito bom, mas não é só isso, o senhor quer avançar, o senhor quer algo além, né? Outra coisa é você deixar irmãos prontos, né? Sair do nível de informação para o nível de formação, né? Um nível mais avançado, né? Então esses discípulos assim são cartas lidas pelos homens, né? Então a vida dele mesmo. Versículo 3. Estando já manifesto como carta de Cristo. Então essa vida já está manifestada deles como carta de Cristo. Entende que não é uma carta de Paulo, aquilo que a gente estava falando lá de João Batista, né? Eles são cartas vivas. Mas não é uma carta de Paulo, é uma carta lidas, mas é a carta de Cristo. Amém. Produzida pelo nosso ministério. Ou seja,
aqueles homens dons, né? Apóstolo, evangelista, pastores, mestre, não é isso? Pelo ministério, né? Mas a carta é de Cristo, produzida pelo ministério, sim. Mas olha só como continua. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. O ministério é nosso, mas quem escreve é o Espírito Santo. Não em tábua de pedra, mas em tábua de carne. Isto é, nos corações. Ou seja, é uma formação, né? E é por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. Não é algo que vem de nós, é algo que vem por intermédio de Cristo, né? Não que por nós mesmos, não é algo por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo 8. Aí ele vai falar agora do ministério da lei, né? Da lei das palavras escritas em tábua, né? Lá da lei, e agora ele vai falar no 8 do ministério do Espírito, né? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Né? São essas cartas vivas, formadas pelo Espírito Santo, né? Edificada pelo Espírito de Cristo, né? Com que Cristo conquistou na cruz. Tudo que Cristo conquistou na cruz agora está sendo aplicada pelo Espírito. Então veio pelo ministério, pelos homens dons, mas vem pelos ministérios do Espírito. Então agora, esses homens agora são cartas de Cristo, cartas vivas. São irmãos formados, edificados. Berote, Bene Jacan. Poços de inteligência, né? Do Espírito Santo, de Cristo. São esses discípulos, né? A gente vai ver esse mesmo princípio aqui, também em João, acho que é 2 João, se eu não me engano. 2 João... 2 João 12, aqui não está com tanto detalhe, né, como não está com tanto detalhe como em Coríntios, né, como Paulo disse lá, mas esse princípio aqui de João aqui, falando para os filhos dele, né, que é João, lá é Paulo falando para os filhos dele. Aqui é João, ou discípulos, né, aqui é João falando para os seus discípulos, seus filhos, né, na fé. 2 João 12. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Só até aí. Então Paulo tinha muita coisa para escrever, mas ele eu não queria escrever com tinta e papel. Ele queria escrever pelo Espírito. Entende? Edificar pelo Espírito Santo. É isso que Paulo falou lá no 2 Coríntios, e que João está falando aqui para os discípulos dele. Né? É o ministério do Espírito pela palavra rema, né? É uma palavra viva, que vai edificar, vai escrever no coração. Né? Deixaram cartas também, né? Mas tem a questão do ministério do Espírito, né? Do atuar do Espírito Santo na vida dos irmãos. Né? Ainda agora em 3 João, esse mesmo princípio. 3 João 13. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Eu tinha coisas para escrever, mas eu não quis fazer com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. É o mesmo princípio aqui, João, novamente repetindo em 3 João, né? Queria ler um texto com os irmãos, eu já estou terminando, tá, irmãos? Marcos 3, Evangelho de Marcos. Marcos 3, eu vou estar encerrando, tá, irmão? Deixar os irmãos se expressar também. Vou ler esse texto de Marcos aqui e eu vou estar encenando, deixar os irmãos perguntarem. Marcos 3:13. 13 até o 15. Marcos 3, depois subiu ao monte. Quem? Jesus.
depois subiu ao monte. Jesus subiu ao monte e chamou o que eles mesmo quis. Ou seja, ele subiu ao monte, ele se coloca numa posição elevada e agora ele chama para subir o monte também, para se colocar nessa posição elevada também com ele. E vieram para junto dele, junto de Cristo, aos princípios. Ele subiu para uma posição elevada, chamou para junto deles que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, comunhão, né? Então designou 12 para estarem com ele, comunhão, e para os enviar a pregar e a exercer autoridade e expelir demônio. Né? Primeiro junto, né? Em comunhão, experiência com ele, estarem com ele, depois envia para pregar. E dispensa autoridade também. Né? Então, o que eu quero falar assim, eu vou estar terminando aqui, irmãos, o que eu queria falar com esse exemplo aqui de Cristo? A gente vê o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, mas não tem. Jesus, ele não deixou carta. Jesus não escreveu Evangelho nenhum. Mas Jesus, ele fazia justamente isso que a gente está conversando. Ele deixou cartas vivas, né? E chamava para junto dele e ele formava, né? Ele informava e formava. Esse é justamente o que Jesus fazia. Ele não deixou nada escrito, mas ele deixou os discípulos, né, os apóstolos ali, que através desses homens, da vida desses homens, né, o evangelho chegou até a gente hoje. Né? Então era justamente esse processo de fazer discípulo que Jesus fazia. Né? Discipulava, né? Trazia para perto, andava, caminhava com ele, tinha experiência com ele, né? E agora depois ele enviava, estava pronto. Né? Uma vida formada, né? Conformada a Cristo. Amém, irmãos? Amém. Deixar os irmãos agora perguntar, acrescentar alguma coisa, os irmãos têm liberdade, tá bom? Amém.